E aí, como eu falei para vocês, a boa notícia, né, é que existe um plano de contingência nacional para monkeypox criado aí por volta do dia, se eu não me engano, foi dia 28 de julho, vou trazer o dado aqui depois. Mas isso é muito interessante porque para a Covid não teve isso. É o que a gente sempre pediu. Vamos criar um comitê de emergência, vamos criar um plano de controle da doença. Não tinha. Para monkeypox já tem, tá? Foi criado prontamente após a declaração de emergência internacional. E aí que eu falo para vocês a importância dessa emergência internacional quando a OMS declarou e a importância dela não ter declarado antes, aliás, o impacto dela não ter declarado antes quando já se sabia que era uma emergência. A gente já poderia ter adotado esses protocolos antes. E aqui que eu falo que é o erro da OMS, de atrasar uma decisão que poderia servir pelo princípio da precaução, de você começar a agir antes do problema se escalar, né? Mas basicamente o plano de contingência ele está adotado, então ele obriga o Ministério da Saúde a adotar uma série de ações, dentre elas a divulgação dos dados, né? Que para a gente que trabalha com comunicação é muito importante. Então o Ministério está fazendo um boletim aí. Nesse próprio boletim eles explicam tudo, tá? Se vocês quiserem dar um pause aqui no vídeo e lerem aqui o que aconteceu, até a formação do COI, que é o Comitê de Contingência, de Operações de Emergência da varíola de macaco no dia 29 de julho, ok? Então vejam que 6 dias depois da declaração de emergência já se forma esse comitê. Então parabéns aí ao Ministério da Saúde pela agilidade nessa preparação. Quanto isso aqui não tem questionamento. Outra coisa que é muito boa, algoritmo de classificação. Isso aqui facilita muito a vida do profissional de saúde e facilita a vida de vocês também, tá? Então se quiserem dar um pause, lerem aqui, o link do boletim está na descrição, se não estiver conseguindo ler, se a resolução estiver ruim. Deixa eu aumentar na tela aqui. Se você quiser dar um pause no vídeo aí para ler, o que é que tem que ser feito em cada caso, tá? Isso aqui é mais para profissional de saúde, mas pode ser usado aí no nosso caso também. Então tem aqui, pessoal, o que acontece se você for confirmado para caso de varíola do macaco? É um isolamento por 21 dias ou até o desaparecimento das crostas, atualização da notificação do caso, então é necessário atualizar e confirmar esse caso, monitoramento de sinais e sintomas constante para que, se a pessoa agrave, ela vai precisar de atendimento médico, fazer o rastreamento de contatos, que ainda está sendo possível pelos agentes de endemias e agentes de saúde, tá? E fazer uma reavaliação clínica após os 21 dias, porque você tem que saber se a pessoa está livre do vírus, beleza? O que confirma a varíola do macaco é o teste de PCR. Então, resultado PCR detectável ou não detectável. Se for detectado, caso confirmado. Se for não detectável, caso descartado. Se for inconclusivo, mas a pessoa está com sintomas e está com exposição provável, é um caso provável que tem que ser tratado como varíola do macaco. E aí vão ser repetidos os testes, tá? Então, esse algoritmo aqui é bem simples de trabalhar. É muito importante que profissionais de saúde tenham acesso a isso, mesmo que você não seja infectologista, seja você enfermeiro, nutricionista, pessoa que vai lidar com o paciente, tem que saber dessas coisas, tá? Porque é você que vai ali na base do sistema de saúde alertar para essa pessoa que não tem acesso à informação de que ela pode estar com a doença. Outra coisa que o Ministério da Saúde fez foi estabelecer centros de diagnóstico no Brasil, tá? Então existem laboratórios de referência. Inclusive o laboratório que detectou a varíola do macaco no cachorro está em Minas Gerais. Tá? O LACEN da FUNED aqui, beleza? Então tem laboratórios aí pelo país todo que acelera o processo. Então existe uma coordenação nacional para isso. Muito legal isso aqui, gente. Muito legal, tá? Porque acelera o processo. E aí, tratando-se de onde está o vírus no Brasil, a gente tem a concentração dos casos em São Paulo, mas você vê que aqui na região sudeste, Goiás, Distrito Federal, e aqui, por esse lado do país aqui, os casos estão mais fortes, né? Os outros estados estão registrando poucos casos, tem estado com zero, né? Sergipe, Pará, Amapá, você tem estados com zero casos, principalmente São Paulo, mas aqui nesse outro mapa você tem os casos prováveis. Então dá para você ter uma ideia de onde está tendo maior aumento de casos hoje. Então, para quem vai crescer nos próximos dias aí? Minas Gerais. Tá? Minas Gerais está tendo um aumento significativo de novos casos. Pessoal, e agora vamos falar de uma coisa importantíssima aqui, porque está pegando mulheres também, tá bom? Cerca de 6,4% dos casos é em mulheres, são em mulheres, e 93% em homens, tá? Aqui a divisão, o pessoal chama de raça, não gosto desse termo, mas por cor aqui, né? Você tem brancos, negros, amarelos, indígenas, não informados,
uma divisão principalmente em brancos e negros, provavelmente porque existem muitos não informados aqui, tá? A gente não sabe exatamente como é que está essa divisão, mas não parece ser uma doença que, como a Covid, afetava mais a população negra. Afeta mais, por enquanto, tá afetando mais a população branca, mas é difícil de estabelecer o porquê ainda. Não temos estudos sobre isso, tá? Não vou me arriscar a falar o porquê disso ainda. E aqui, galera, são as faixas etárias. É isso aqui que eu queria. Esse é o slide que justifica o título da live aqui, tá? Tá pegando vulneráveis. E a varíola do macaco é especialmente perigosa para crianças, tá? De 0 a 10 anos. É a população que mais sofre com a doença, que tem maior risco de óbito. Na África, no continente africano, você tem grandes níveis de desnutrição. A varíola do macaco é uma experiência terrível para essas crianças. Então, imagine só, né? Criança com 3, 4 semanas de dor, uma dor intensa, tendo que tomar medicamentos fortes, análogos à morfina hospitalar, né? Em casa. Então, já tem alguns casos em crianças, e aqui são os casos, ó, 21 meninos de 10 a 17 anos, 22 meninas de 10 a 17 anos, e de 0 a 9, de 15 a 19. Então, você tem 15 homens e 19 meninas, né? Bebês e crianças, 15 a 19. Isso chama bastante atenção, porque eles já começam a se tornar significativos. E mulheres também, pessoal. Então, lembrem-se que não é uma doença de gay, não é uma doença de homossexuais, é uma doença de todos, que se transmite por contato.